Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17. Quero ler um dos versículos mais lindos da Bíblia. Toda a Bíblia é maravilhosa, mas esses versículos aqui, eu acho que já foram até tema de convite de casamento. E as pessoas nem imaginam que isso foi uma mulher que disse para outra mulher. Livro de Ruth 1,16 diz assim: Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo para que te abandone e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde repousares, ali repousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. 17. Aonde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de você. Pai, fala conosco aqui nessa manhã. Aquilo que o Senhor quer entregar para nós aqui, o alimento que o Senhor quer entregar para nossas vidas aqui nessa manhã. Nós estamos com o nosso coração aberto. Eu estou com o meu coração aberto para ouvir aquilo que o Senhor quer falar. Muito mais do que ouvir, Senhor, eu quero colocar em prática na minha vida. E assim eu oro para que Teu Espírito Santo fale conosco aqui, com cada um dos meus irmãos que estão nos acompanhando agora. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém. Amém. Irmãos, Ruth. Quem conhece a história de Ruth aqui? Muito pouca gente conhece. Ruth era uma moabita. Ruth era uma moabita de Moabe. Noemi, sua sogra, casada, seu marido, teve 2 filhos, e um dos seus filhos casou com Ruth. Noemi com seu marido saíram da sua terra natal e foram para Moabe. E ali se estabeleceram. Tiveram seus filhos cresceram, um deles casou com a Ruth. Mas a Bíblia diz que passou o tempo e o marido de Noemi, ele morre. Ele morre. E passa-se o tempo, e também os filhos de Noemi morrem. E aí, a Bíblia mostra um cenário de 3 mulheres viúvas: Noemi e suas 2 noras. Agora a Noemi não tem mais terras, porque ela saiu da sua terra natal com seu esposo, deixou tudo para trás, e agora ela volta, e se ela voltar, ela não tem mais nada. Agora aquela mulher, Noemi, juntamente com suas noras, principalmente Ruth, se enquadra dentro de uma passagem bíblica, onde mostra 3 categorias de pessoas, que Deus, com a sua imensa compaixão, deixa uma ordem para Moisés. Esses 3 tipos de pessoas, com essas 3 características de vida, não podem ser esquecidas. Quem são? As viúvas, as mulheres viúvas, pobres e estrangeira. Repete comigo, diga: viúva. Não, quem está vivo, vamos lá: viúva, pobre e estrangeira. Ruth, nora de Noemi, é exatamente esse tipo de mulher.
agora é viúva porque o marido morreu. É pobre porque não tem onde morar. E é estrangeira porque é moabita. E Deus, ele diz lá para Moisés assim: Moisés, quando você vê um pobre, avisa o povo. Quando vê viúva ou estrangeiro, precisa ajudar. Ontem aqui, a pastora Rúbia estava fazendo uma explanação sobre missões, falando dos povos não alcançados, né? Falando dos quilombolas, falando de várias etnias que nós temos aqui no Brasil, os ribeirinhos, os sertanejos, os ciganos e tantos outros aí. E ela falou uma coisa linda e maravilhosa. Ela falou o seguinte: Deus ama a todos. Deus ama a todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e esse mundo não é só aqueles que aparentemente são pessoas boas, porque bom é Deus, é ou não é? Todo mundo pecou e todo mundo precisa da graça de Deus na sua vida. E às vezes, irmãos, nós precisamos tomar cuidado, sabe por quê? A gente acha porque a gente está na igreja, a gente levantou a mão e disse: eu aceito Jesus, a gente é melhor, e a gente não é melhor do que ninguém. Deus, quando olha para você, e quando Deus olha para um pecador que está lá fora, o amor de Deus está no mesmo patamar. Deus não te ama mais do que aquela pessoa que está nas drogas. Deus não te ama mais do que aquela pessoa que está na prostituição. Deus não te ama mais do que aquela pessoa que está no crime. Eu quero que você entenda isso. O amor de Deus é para todos. Deus amou o mundo, e todo aquele que vier a Ele, de maneira nenhuma Ele vai lançar fora. Esse é o amor de Deus. Que amor é esse? Que amor é esse? Você lembra daquela mulher que foi pega no adultério, e os homens com pedra na mão levaram ela até Jesus? Olha, essa mulher foi pega no adultério, e pela lei, ela precisa morrer apedrejada. Testando Jesus: o que diz agora? Jesus disse: que eu vou dizer? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Sabe o que aconteceu? Saindo os mais velhos, que tinham os mais pecadores, são os mais velhos, né? Quanto mais velho, mais pecado tem, mais pecado acumulado. Foram saindo, todo mundo foi embora, ficou ele e a mulher lá. Ele olha e diz: mulher, cadê os teus acusadores? Foi embora, Senhor. E Jesus disse: pois é, olha só, irmãos, o que Jesus disse: eu também não te condeno. Mas ela era uma pecadora. Eu não te condeno. Agora vai, não peca mais. Muda a tua história, muda a tua vida, muda a rota do teu caminho. Tome novas decisões, faça novas escolhas na sua vida. O amor de Deus é incomparável, alto, profundo, grande, imensurável. E sabe de uma coisa? Às vezes nós queremos que Deus haja com misericórdia conosco, mas na primeira oportunidade que a gente tem de agir com misericórdia com alguém, a gente aponta o dedo e diz: não, isso aí não vale nada. E a gente quer ser tão bom. A Bíblia diz de um homem que vinha descendo de Jerusalém, e ele foi atacado pelos ladrões, e deixaram aquele homem meio morto. O que é uma pessoa meia morta? Meia morta, quem sabe definir o que é meio morto? Bom, meio morto seria 50%, no meio, 50%.
1% para cá, 51, ele morre. E 1% para cá, 49, ele vive. Ele está no meio. E o que vai determinar se ele vai morrer ou viver, pode ser alguma atitude de alguém, alguma coisa. Um para cá ou um para lá, pode fazer toda a diferença. E a Bíblia diz que quando aquele homem estava lá, sangrando, meio morto, passou um sacerdote, vinha descendo um sacerdote, e quando ele viu aquele homem, a Bíblia diz, Jesus conta, Jesus ensinando o povo, ele passou de largo, ele passou de longe, não é problema meu, não é problema meu. Depois veio um levita, tudo gente voltada às coisas religiosas, sacerdote, levita, e quando ele vê aquele homem meio morto, ele também passa de longe, não é problema meu. E aí a Bíblia diz que veio um bom samaritano, que estava indo a negócios, devia estar levando muitas coisas para vender, porque ele era negociante, ele tinha vinho, ele tinha azeite, não era uma pessoa comum, era um negociador, e certamente era dono do seu próprio negócio e tinha dinheiro, ele tinha dinheiro, mas quando ele viu aquele homem daquele jeito, a Bíblia diz que ele parou, ele interrompeu a viagem dele de negócio, ele parou, e a Bíblia diz que ele pegou o vinho, passou na ferida para esterilizar, pegou o óleo, passou na ferida para que não houvesse mais contaminação, pegou aquele homem, colocou na sua montaria e o levou para uma hospedagem. Chegou lá e disse assim: olha, aqui está o dinheiro de 2 dias, cuida desse moço para mim, que eu tenho que seguir minha viagem de negócio, mas eu vou e eu volto, e quando eu voltar, se você tiver gastado mais alguma coisa, eu te pago. Você percebe como a atitude daquele homem fez a diferença na vida de um homem que estava meio morto? E a pergunta é: o que eu e você estamos fazendo por aqueles que estão perdidos, meio morto, por aqueles que estão longe, por aqueles que precisam da graça, da bondade, da misericórdia do Senhor? Quantos de vocês concordam que o mundo precisa conhecer a misericórdia e a bondade de Deus? Levanta a mão. Quem concorda com isso? Ok. E quem é que tem que fazer isso? Quem é que tem que levar para as pessoas que Deus as ama, que Deus tem compaixão delas, que Deus quer mudar a história delas, que Deus morreu, Jesus morreu por elas, o plano perfeito de Deus foi enviar Jesus por elas. Todos nós estamos de acordo que as pessoas precisam conhecer a misericórdia e a bondade de Deus, mas nós temos que estar de acordo que somos nós que levamos a mensagem da misericórdia, do amor e da bondade de Deus para as pessoas lá fora. Assim como alguém algum dia falou do amor de Deus para você, assim como alguém algum dia falou de Jesus para você, agora é a sua vez de ir e pregar o evangelho para as pessoas. Pessoas pobres, longes, são os viúvos da vida, as viúvas da vida, os pobres da vida, os estrangeiros que não conhecem a presença de Deus. Olha só, irmãos, a Bíblia diz que Noemi, ela volta para sua terra, a Ruth volta com ela, e a Ruth faz uma promessa para ela: eu vou estar com você, aonde você for eu vou com você, aonde você pousar, ali eu também pousarei,
o seu Deus será o meu Deus. Veja, ela está dizendo: olha, o seu Deus a partir de agora é o meu Deus. Aonde você for, eu estarei com você. Você é a sua discípula. Aonde você pousar, eu vou estar com você. Aonde você morrer e for sepultada, ali eu também morrerei e serei sepultada. Não te deixarei. Enquanto a outra, nora de Noemi, ficava: ai, Noemi, eu vou com você, eu vou com você. Mas quando Noemi chegou e falou o seguinte: olha, vocês não são obrigadas a andar comigo. Vocês podem cuidar da vida de vocês. Vocês são donas da vida de vocês. Vocês não precisam ficar comigo. Sabe o que a outra fez? Ah, então tá bom. Então, ó, Deus abençoe, obrigado aí, foi bom conhecer você e o meu finado que morreu, o seu filho. Tchau, vou cuidar da minha vida. Mas Ruth não. Ruth ficou junto com Noemi. O que isso representa? A fidelidade. O que isso representa? Quão necessário é que nós mostremos fidelidade. Fidelidade para com Deus, fidelidade para aonde Deus nos chamou, fidelidade para com a missão que Deus entregou na nossa mão, de pregar o reino e o evangelho a todas as pessoas. Porque, irmão, se você for fiel, Deus vai mudar a tua história. Eu vou repetir: se você for fiel, Deus vai mudar a sua história. O problema é que tem gente que quer que Deus mude a sua história, mas não é fiel. Primeiro vento, vai embora. Quando a coisa aperta, corre para Jesus. Quando a coisa folga, desaparece da presença dele. Quando o problema chega, a doença chega. Mas por que uma pessoa tem que vir para Jesus só quando ela está no bico do urubu? Por que uma pessoa tem que vir para Jesus só quando ela está nas últimas? Por quê? Por que o homem é assim, irmãos? Porque as pessoas não vêm para Jesus quando você está com saúde, quando você tem uma boa profissão e está bem. É por isso que tem gente que parece que, se ela não tiver um problema, ela se afasta de Deus. Porque tem gente que não tem nada e fica: Deus, me dá, porque o dia que o Senhor me der, aí eu vou usar o que o Senhor me der para abençoar outras pessoas. Aí Deus te dá, mas Ele te dá para provar o teu coração, porque Ele já sabe qual é o seu comportamento e o meu. E quando Ele dá, a primeira coisa é sair da presença dEle. A Ruth falou: estou com você. Acontece que quando ela chega com a Noemi, irmãos, nem o que comer elas tinham. Nem o que comer elas tinham. E como estava na época da colheita, nos campos, olha o que a Ruth falou para Noemi: ô Noemi, eu vou para os campos, para ver se eu consigo pegar alguma coisa que cair no chão, para nos alimentar. Já pensou? Porque, olha só, deixa eu achar aqui um versículo que eu achei importante, até anotei aqui. Coloca para mim Levíticos 19, versículo 9 e 10. Levíticos 19, versículo 9 e 10. Olha só o que a Bíblia vai falar aqui para nós. Olha Deus falando aqui para Moisés. Livro de Levíticos. É o livro da lei. A lei que Deus estabeleceu para o povo. Levíticos. Olha aqui a lei. Quando fizerem a colheita,
Deus está dizendo: Moisés, avisa o povo, é o seguinte, quando eles forem fazer a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas que caírem da sua colheita. Não colham tudo da sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixe-as para quem? Para quem? Para o necessitado. Ah, não está aqui, né? Aí é difícil, né? Ô Mídia, ô bebezão, bota aqui, filho. Tô achando que o povo não quer ler? Ô rapaz, hein? Quem é que está lá? É um careca. É um careca? Ah, não, é a menina, desculpa aí. Desculpa aí, tá? Fica ligeiro aí. Não colham tudo da sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para quem? O pobre. E para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Veja, Deus está dizendo: quando vocês estiverem colhendo, não é para colher tudo. Deixa algumas coisas nos cantos. Entende? No campo não é para pegar tudo não, rapar tudo não. Deixa alguma coisa ali. E aquilo que cair, não pega. Deixa para trás. Para que os pobres possam viver. Para que os estrangeiros tenham o que comer. Irmãos, olha a bondade. Olha a generosidade de Deus. Olha o cuidado de Deus. Deixa eu perguntar para você: quão generoso você tem sido? Irmãos, nós somos filhos de Deus, sim ou não? Ai, meu Deus do céu. Somos filhos de Deus, sim ou não? É claro que somos. Então, o DNA de Deus está em nós. Nós somos filhos de Deus. Todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Se Deus age com bondade, misericórdia e generosidade, por que você e eu não agimos? Deixa eu contar um segredo para você. Esse segredo de você deixar cair no chão. Esse segredo de você agir com bondade com as pessoas. Irmãos, eu aprendi isso. Eu aprendi isso. Deus falou comigo tão claro. Tão claro. Ele falou: dê a quem te pedir. Eu falei: Deus, dá a quem te pedir? Sabe por quê? Quando eu parava num farol, que vinha aquela pessoa com água, com rodinho, ou que vinha aquela pessoa pedindo, irmão, eu já olhava e já falava assim: é para usar droga. Ah, isso aí vai usar droga, você vai beber. Veja, eu queria justificar eu não dar semente. Veja, Deus só dá semente a quem semeia. Sabe que tem gente que não colhe porque não tem semente. E sabe por que não tem semente? Porque não semeia. Não dá semente. Não reparte semente. Não joga semente. Não deixa cair um pouco de semente. E quando Deus falou isso para mim, eu falei: eu entendi, Deus, já entendi. Eu não dou por aquilo que eu acho que a pessoa vai fazer. Eu dou porque a minha natureza é dar. E eu não quero saber se ela vai usar droga, se ela vai beber. Eu não quero saber. Eu quero saber que o meu coração tem que estar obediente a Deus. Não importa. Eu não posso administrar aquilo que eu quero dar. Porque se eu dou para você e eu administro aquilo que eu dou, ou seja, você só pode gastar com isso que eu mandar, então não é dado. Está entendendo ou não?
A gente não entende isso. Pastor, eu quero dar uma geladeira para a igreja. É uma geladeira semi-nova. Estou dando para a igreja. Amém. A gente recebeu. Eu estou usando um exemplo aqui. Alguém necessitado de uma geladeira, mais do que a igreja, então a gente deu para a pessoa. Aí aquela pessoa que deu a geladeira para a igreja chega: cadê a geladeira que eu dei? Ei, cadê o que você deu? Já era. Se você deu, deu e acaba e esquece. Não fica perguntando e nem querendo saber ou administrar aquilo que você já deu, porque você deu. E se você deu, acabou. A tua consciência e a tua atitude veio até a hora que você deu, acabou ali. Mas se você quer saber o que a pessoa fez com o que você deu, então você não deu de coração, e você já perdeu o seu galardão. Eu fui com a pastora, lembrei de uma coisa, eu fui com a pastora sábado passado, não ontem, retrasado. Ela foi pregar lá no Jaraguá. Aí na hora da oferta, eu peguei a minha oferta, cochichei no ouvido da pastora: você quer dinheiro para dar oferta? Ela falou: não, eu vou dar no Pix. Eu falei: tá bom. Tinha um rapazinho do meu lado, mas um rapazinho assim, você percebia que ele tinha alguns problemas. Assim, não é problema, ele era uma pessoa, como é que eu posso dizer? Tinha uma certa deficiência, percebeu, entendeu? Eu já cheguei, ele: oi, tudo bom? Ora pelo meu tio que está doente. Olha só, o tio dele, eu acho que nem imagina que o sobrinho dele estava na igreja pedindo oração para ele. O nome dele é fulano de tal, você ora por ele, tá bom, pastor? Tá bom. Nunca vi o cara na minha vida, o rapaz. Mas é interessante como esses tipos de pessoas, elas são assim tão espontâneas. E eu estou lá, aí eu peguei a oferta, ele sentado do meu lado aqui, a pastora lá de cá. Estou com a oferta para dar, ele olhou assim, falou assim, enfiou a mão no bolso e fez assim, ó: não tenho nada para dar de oferta. Eu olhei e falei: não, peraí. Tirei logo 3 notas e dei para ele. Tomei. Aí na hora que veio passar para recolher a oferta, ele tirou a oferta que eu dei para ele do bolso, contou 1, 2, guardou no bolso e deu 1. E eu comecei a dar risada. Eu comecei a rir. Pode. Eu falei: não, depois te conto. É fofoca gospel. Depois te conto. Porque eu achei aquilo uma graça, irmão. Ele olhou e falou assim: veja, ele não era de tudo bobo, né? Ele catou logo 2 das notas e enfiou no bolso. E 1 ele deu. E eu dei risada porque eu falei: é isso mesmo, cara. Eu dei para você, você faz o que você quer. Quantos de vocês estão entendendo? Olha para alguém perto de você e diga assim: você tem uma oferta para mim hoje, irmão? Irmão do céu, se fosse em épocas passadas, eu ia dizer: miserável, eu dei uma oferta para ele entregar. Você está entendendo? A gente quer administrar aquilo que a gente já deu. Aquilo que você já deu, você não tem mais poder sobre ele, nem de falar, nem de lembrar, nem de cobrar. Porque se você fizer isso, você já perdeu o teu galardão. Foi muito engraçado aquilo. E eu falei: muito bem. Aí Deus fala: não é para colher tudo. Sabe, irmãos, o nosso problema, que nós queremos colher a tal ponto de
arrancar até a força daquela árvore que está dando a fruta. E a gente não entende que a gente precisa deixar alguma coisa. Nem que for para os passarinhos vir bicar, você tem que deixar. Isso faz parte de um processo de abundância, de viver uma vida abundante, transbordando. E essa palavra transbordar é cair pelas bordas, a tal ponto de escorrer para fora. Está tão cheio que não é mais cheio, transbordou, passou a borda, transborda. E quando a gente entende isso, meu Deus, a gente começa a mudar de nível. Você começa a mudar de nível. Quando Deus fala, e eu te colocarei por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda, nós não entendemos. A gente acha que Deus vai fazer isso do zero. Irmão, Deus não trabalha, Deus não multiplica zero. Zero vezes zero é o que? É zero. Zero não multiplica. Quanto que é zero vezes zero? É zero. Mas quando você tem um, quando você tem dois, quando você tem três, você consegue multiplicar. Olha que coisa fantástica, vocês vão deixar. E sabe o que a Ruth falou? A Ruth falou assim: minha sogra, eu vou lá buscar algumas coisas, ver se eu pego alguma coisa, se sobrou alguma coisa, para me trazer para nós comermos, para não morrermos. Eu vou ver se sobrou alguma coisa. Porque tem gente que não deixa sobrar. Tem gente que não deixa cair. Mas havia um homem chamado Boaz. Que coisa, né? Boaz. Irmãos, sabe quem era Boaz? Boaz, ele vem de uma descendência de uma mulher que, eu não sei se você conhece. Exatamente, Raabe. Quem era Raabe? Prostituta, meretriz, cananeia, que morava dentro das muralhas de Jericó, que se prostituía como ofício, como trabalho. E aí, quando os dois espias enviados para espiar estavam ali e ficaram sabendo que havia dois espias de Israel ali e procuraram aqueles homens para matar, aquela mulher deu abrigo, acolheu, escondeu aqueles dois homens. E sabe o que aqueles dois homens falaram para ela? Nós não nos esqueceremos daquilo que você fez por nós. A sua bondade, a sua generosidade não será, ai meu Deus do céu, não será esquecida. Essas muralhas todas vão cair. Esse povo vai ser aniquilado, mas você e toda a sua casa será poupada por aquilo que você está agindo de bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia e generosidade livra toda a sua família. Muda a história da tua família. Muda a tua história de vida. Irmão, quando aquelas muralhas ruíram, sabe qual foi o único pedaço que ficou em pé? Aonde estava a casa daquela mulher. Sabe qual era o sinal? Coloque uma fita vermelha pendurada na janela, porque quando o exército vier e ver o pano vermelho amarrado, eles não vão atacar a sua casa, porque sabe que aqui houve uma pessoa generosa.
Uma pessoa que agiu com bondade, mas ela era estrangeira, mas ela era prostituta. Irmão, Deus muda a história, Deus muda a sentença. Sabe o que Deus fez? Deus pegou aquela mulher, poupou ela em sua casa, e aquela mulher passou a fazer parte do povo de Israel. E aquela mulher casou-se com um homem chamado Salmão, e teve um filho chamado Boaz. Boaz. Quem pode dizer amém aí? Após a conquista de Jericó por Josué, a vida de Raabe é preservada juntamente com a sua família. Após a destruição de Jericó, Raabe habitou entre os israelitas, casou-se com Salmão e deu à luz a Boaz, que foi o bisavô de Davi. Uma prostituta se casa, tem um filho chamado Boaz. Esse filho, Boaz, vai ser bisavô de Davi. E da descendência de Davi nasceu quem? Quem? O Cristo. Mas como que Deus pode pegar de uma raiz, de uma descendência de uma mulher prostituta? Isso sabe o que se explica, irmão? Graça, bondade e misericórdia de Deus. A graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a gente quer ser tão bom, irmão. Você está achando que Deus só vai usar você porque você agora carrega uma Bíblia? Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer, para aquilo que for bom para o reino dEle. Aí vem Boaz. Boaz se torna um homem rico. Irmão, como que Deus pega descendência de uma mulher que a cidade dela foi aniquilada, que se casa com um israelita chamado Salmão, tem um filho chamado Boaz, e o menino agora é rico, irmão. O menino é rico, ele tem campos e campos de trigo, de milho, mas ele se lembra do que Deus disse: os pobres, as viúvas e os estrangeiros, eles também têm direito de comer. E ele sabe o que é isso, porque a mãe dele era estrangeira. Só quem passa na pele sabe o que é isso, irmão. Quando eu falo que eu tenho agido de uma maneira diferente na minha vida, é porque eu sei de onde eu saí. Irmãos, eu tinha tudo para ser uma pessoa mesquinha e miserável, e olha que muitas vezes eu agi com mesquinharia e com miserabilidade, porque foi isso que eu aprendi dentro da minha casa. A gente viveu uma miséria, mas aquela miséria tinha que sair de dentro de mim. Aquela miséria tinha que sair de dentro de mim. A miséria tem que sair de dentro de você, tem que sair da tua cabeça, tem que sair do teu corpo, do teu bolso, do teu coração. Porque aonde habitou a miséria, superabundou a bondade e a riqueza de Deus. Eu fico vendo como tem crente malandro. Aqui não tem ninguém, graças a Deus, ô Jesus. O que é o crente malandro? O cara que nunca paga um cafezinho para ninguém. O crente malandro é aquele que só vive na sombra dos outros.
tomando um café, quando é na hora de pagar, ele se afasta. E deixa tipo assim, não tenho dinheiro para pagar, não vou pagar não. Irmão, isso aí é demônio. Demônio. Porque a promessa de Deus é que você vai emprestar e não vai pedir emprestado. A promessa de Deus é que você vai estar por cima e não por baixo. Meu Deus, vamos tomar um café, comer um pãozinho? Vamos. Na hora de pagar, a pessoa já fica, calma, irmão, eu vou pagar para você. Tem o dinheiro, mas não dá. Irmãos, olha, eu já vi pessoas que me procuraram e falaram assim: pastor, naquele dia que o senhor perguntou, quem não tem condições de ir para o encontro, vem aqui à frente, pastor. Eu tinha dinheiro, mas eu falei, eu vou falar que não tenho, na malandragem, e veio, e alguém pagou para aquela pessoa. Só que aquela pessoa foi para o encontro, levou um murro no meio da cara, no meio do estômago, assim, Deus pegou ela de jeito. Chegou aqui, pastor, queria pedir perdão. É isso aí. E agora eu vou pagar para outras pessoas. Tá vendo como mudou? Mas por quê? Se eu tenho condições, eu digo que eu não tenho. É porque a miséria ainda está na minha vida, a malandragem está na minha vida. Sou malandro, festa de rato não sobra queijo, sou malandro. A sua malandragem só te leva para baixo. Mas a tua sinceridade, Deus te exalta e te eleva. A gente não entende essas coisas. Meu Deus do céu. Uma vez, eu já falei várias vezes aqui, vou falar de novo. A pastora Nivaldo uma vez falou assim para mim: isso há muito tempo atrás, tá? Ai meu Deus, como eu queria ter dinheiro. Eu olhei assim e falei: misericórdia, Senhor. Eu falei: que isso, nega? Ela é... eu queria ter bastante dinheiro. Eu queria ter dinheiro para me poder ajudar as pessoas. Eu olhei, falei: oxa, interessante. Irmãos, olha, ela não está aqui. Não está. Então eu posso falar. A minha esposa ajuda tanta gente, você nem faz ideia. Não estou falando de R$100 não. Você não faz ideia o coração que a minha mulher tem. E eu dou graças a Deus, sabe? Dou graças a Deus porque nós não somos uma família que retém. Mas às vezes eu fico vendo gente... Você sabe que Judas... A Bíblia diz que Judas, quando a mulher quebrou aquele vaso de perfume nos pés de Jesus, enxugou com os cabelos, Judas falou: que desperdício. Um pote desse aí é muito dinheiro. Mas a Bíblia diz que ele não falou isso, porque ele disse assim: isso aí podia vender e dar para os pobres. A Bíblia diz que o coração dele não tinha nada a ver. Ele não estava preocupado com os pobres, porque ele sabia da lei sobre os pobres, a viúva e o estrangeiro. Podia dar para os pobres. Mentira. É porque aquilo que colocava na bolsa, a Bíblia diz que ele roubava. Irmão, ele roubava Jesus. E a pergunta é: você acha que Jesus não sabia que ele roubava? Você acha que Jesus não sabe as nossas atitudes? Quando a gente está roubando? Sabe por que Ananias e Safira morreram aos pés dos apóstolos? Porque mentiram para o Espírito Santo. Não precisava ter mentido. Enganou, chegou para Pedro: nós vendemos uma propriedade por tanto, está aqui, Pedro olhou e falou: rapaz, está mentindo para o Espírito Santo? Você não precisa mentir, irmão. Se você pode dar 1, dê 1. Se você pode dar 10, dê 10. Não precisa mentir. Se você não pode
importa nada, ó, você é o que mais precisa, vamos orar por você, para Deus abrir porta. Quem que nunca teve um momento de luta, de dificuldade? Todo mundo já passou, mas nós estamos aqui para orar uns pelos outros, para que Deus possa abrir porta na sua vida, e quando Ele abrir, você agir com sinceridade. Olha, irmãos, olha o que Boaz fez. A Ruth saiu de manhã, pegando espiga, ficou o dia inteiro trabalhando. Pensa numa mulher que trabalhava, escolhendo, pegando o que sobrava para poder levar para a sogra. Quando Boaz olhou aquilo e viu Ruth, perguntou: quem é aquela moça? Ele é uma moabita. Ela está aqui desde manhã trabalhando. Ela só parou para dar uma descansadinha e está trabalhando, o dia inteiro trabalhando. Sabe o que o Boaz falou para os seus empregados? Quando vocês estiverem fazendo a colheita, olha, deixa cair, de propósito, deixa. Quando Deus olha a sua atitude de uma pessoa que trabalha, ah, mas agora eu vou catar o que está sobrando, irmão, não importa como você começa, importa como você vai terminar a sua vida. A Bíblia diz que Deus humilha quem se exalta, mas Deus exalta quem se humilha. Cadê o Zezão? Ô Zé, presta atenção. Sexta-feira, presta atenção, irmãos. Nós fomos para o SEAG. Aí a gente comprou lá, né, Zé? As coisas aqui para o evento ontem. E lá no SEAG, sabe o que eles fazem? Eles pegam a cabeça do brócolis, sabe as folhas? Aquelas folhas desse tamanho, eles arrancam tudo. E aquilo eles jogam fora. Literalmente eles colocam tudo assim numas caixas de madeira. E aquilo ele joga num latão lá. Antes de ir para o latão, o pessoal passa e pega aquilo lá. Eu falei: Zé, olha aquele monte de folha. O Zezão foi lá, pegou as folhas. Foi, Zé, meu irmão trouxe um negócio assim, ó, cheio daquelas folhas. Aí sabe o que as irmãs fizeram? Lavou bonitinho, cortou aquelas folhas. Mão do céu. As meninas refogaram aquilo, igual couve, sabe? Aí eu brinquei e falei assim: ah, isso aí o pessoal ia jogar fora no lixo, a gente trouxe. Ai! Falei: irmão, mas não precisa comer não. Aí eu fui lá, irmão, joguei alho, fritei o alho, joguei dentro, estava cortadinho, fininho, um pouquinho de sal, mexi. Aí tinha uma sopinha de feijão que elas fizeram, eu joguei junto do couro, daquele negócio lá. Irmão, quando eu voltei, tinha acabado tudo. Todo mundo comeu. Nossa, mas que delícia. Às vezes a gente olha assim, e na verdade, vou dizer uma coisa para vocês, ó. O Brasil é o país que mais joga comida fora no mundo. Somos nós. Joga as coisas fora. E sabe por que a gente joga fora? Porque a gente nem sabe. Se você perguntar por que joga fora, não sei, porque minha mãe jogava. E por que tua mãe jogava? Porque a mãe dela jogava. E por que a mãe dela jogava? Porque a mãe da mãe dela jogava. E está todo mundo fazendo a mesma coisa sem saber o porquê que está fazendo. Quem aqui na hora de cortar o pepino, corta o biquinho e dá uma esfregadinha?
Posso fazer uma pergunta? Por que você faz isso? Para tirar o veneno. Veneno do quê? Me explica para mim por que você faz isso. Tirar que veneno? A gente também podia tirar uma tampinha da cabeça de alguém e esfregar para tirar o veneno, né? Que veneno? Você já viu o quiabo? Tudo bem, se tirar aquela tampinha de cima onde quebrou o carro, normal, mas a pessoa corta ali e corta o rabinho, né? Por que você cortou o rabinho? Não entendi. A gente faz porque a gente viu fazendo, e a gente acha que porque o outro fez, a mãe fez, a avó fez, a bisavó fez, a gente também tem que fazer. Isso é uma tradição. Pessoas que fazem sem saber o porquê faz. Uma vez a mulher estava lá, aí a menina viu a mãe pegar a carne, cortou um pedaço aqui e cortou o outro pedaço aqui. Levou no forno. E a menina, a filha, mãe, mas por que toda vez que a senhora faz essa carne, a senhora corta uma parte daqui, outra lá, para assar? Eu falei, não sei, minha mãe fazia. Mas eu vou perguntar para minha mãe. Aí a mãe da menina foi perguntar para a mãe dela, que é a avó da menina. Falou, mãe, a minha filha perguntou por que eu corto a carne assim, assim e põe no forno. Eu falei para ela que eu via a senhora fazendo. Mas por que a senhora fazia? Ela falou assim, deixa eu perguntar para minha mãe, porque minha mãe que fazia. Aí a filha que perguntou para a mãe, que perguntou para a mãe dela, agora a mãe dela foi perguntar para a outra mãe dela. Ô mãe, oi filha, por que a senhora cortava a carne aqui, a carne aqui? Porque eu também corto, minha filha corta, e a filha dela agora quer saber por que ela corta, porque eu cortava, e por que a senhora corta, mãe? Aí não sei, porque a minha mãe cortava. Mas vou perguntar para ela. Ô mãe! Mãe! Morreu. Mãe, por que a senhora cortava? Porque a minha filha perguntou para a filha dela, por que a gente cortava? Ela, porque o forno era pequenininho, não cabia tudo dentro, tinha que cortar. A gente continua fazendo um monte de coisa sem saber por que a gente faz. E quando alguém pergunta, não sei porque eu faço. Não pode tomar manga com leite, vai morrer, tem veneno. Veneno, meu Deus do céu. Já viu essas coisas? Não pode deixar o chinelo virado, porque se deixar o chinelo virado, quem vai morrer? Tá vendo? Chinelo virado, mãe morre. Mas isso é coisa dos antigos, porque os mais novos nem pensam nisso. Vassoura atrás da porta, o que era? Para visita ir embora tem que pôr. Irmão, não funciona, viu? O pessoal vem para minha casa, só sai no final da tarde, não tem jeito. Pode colocar 20 vassouras. Vocês estão entendendo? A gente nem sabe por que. Tradição. Olha, aquela moça colheu, mas colheu muito. E o interessante, irmãos, é que ela colheu, mas ela foi lá na sogra dela, foi levar suprimento para sua sogra. É impressionante como as pessoas, olha, meu Deus, nós precisamos aprender. Eu estava vendo um morador de rua. Pensa no morador de rua, sujo, irmão, uma marmitex que não sei se deve alguém ter dado para aquela marmitex para ele. Irmão, ele enfiava aquela mão suja, comia, pegava um pedaço que ele comia, colocava na boca do cachorro. Ele dividia a comida com o cachorro. Eu olhei e falei, meu Deus, o que é isso?
Dá até vontade de chorar. Fala, meu Deus, às vezes a gente não é capaz de dividir nem com quem está do lado. A gente, quando vê alguém, te esconde. Esconde a carteira, esconde o dinheiro, esconde isso, esconde a comida. Uma irmãzinha foi visitar a outra irmã, aquelas irmãs de oração mesmo, de oração em línguas, entendeu? E o camarada tinha comprado tripa de porco, que ele gostava de tripa, e a mulher ia fazer tripa frita. Irmão, daqui a pouco, quem chegou na casa? A irmã da oração. E o marido, aquele munheca, mão de cavalo, pata de boi, mão fechada, olhou para a mulher: esconde essa tripa. Não, mas não, esconde, não tira, não põe na geladeira não, põe no balaio. Colocou a tripa no balaio. Nem fala que tem aqui, que eu estou ligado que essa irmã também gosta de uma tripinha. Aí a irmã entrou: ô irmã, vim aqui orar por vocês, tal, pode orar, irmã, tá bom. E o cara doido para a mulher ir embora. Aí a irmã começou a orar. Daqui a pouco a irmã foi tomada no fogo, na oração, e começou a orar em línguas. Tripa no balaio, tripa no balaio, tripa no balaio. Aí a mulher falou: tá vendo, ó, tá aqui, a tripa tá aqui, ó. Ele quis esconder, mas Deus revelou. Ela estava orando em línguas, tripa no balaio, tripa no balaio. Irmão, nós não podemos esconder nada. A Bíblia diz que não há nada escondido, nada oculto que não seja revelado. Qualquer dia eu vou na tua casa, tripa no balaio. Como Deus abençoou a Ruth pela atitude de fidelidade dela. Toda pessoa fiel vai ter a sua história mudada. E aí a Bíblia diz que Ruth achou favor aos olhos de Boaz. Ele resgatou tanto Ruth como Noemi, restituiu as terras, ele redimiu elas, ele se casou com Ruth. Irmãos, ele se casou com Ruth, e aquela mulher teve a sua história mudada. Escute, Deus também vai mudar a tua história. Quantos de vocês creem nisso? Levante sua mão assim bem alto. Eu quero orar por você, você que está em casa, você que está aqui. Não, mas não abaixa tua mão não. Você aguenta um minuto para me abençoar, você com a tua mãozinha levantada. Se você não aguentar, pôr a mãozinha, põe aqui debaixo da costela, mas apruma a tua mão assim, ó, porque eu vou orar por você. Deus quer mudar a tua história, irmão, mas você tem que mudar as suas atitudes. Mudança de atitude, mudança de história.